vida temos pra viver aqui, como empregá-la em quem investir. Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês logo pela manhã, podendo falar um pouco da Palavra de Deus, termos uma comunhão aqui e darmos continuidade, no nosso assunto, lendo a Bíblia e trocando aqui uma ideia, com o nosso convidado de hoje, com também o nosso companheiro, amigo, Rafael, que sempre estamos juntos aqui no programa Vida para Todos. Hoje nós temos um tema muito interessante para tratarmos aqui, termos uma comunhão a respeito do maior sofrimento de Jesus. Então o tema de hoje, para alguns que não conhecem, eu não sei se você já parou para pensar qual foi o maior sofrimento de Jesus, e eu quero convidar você para ficar conosco, que eu acredito que talvez você nunca ouviu, e nós vamos falar um pouco sobre esse maior sofrimento de Jesus. O que será esse maior sofrimento? De uma forma clara e também usando a Bíblia como parâmetro aqui, nós vamos ver qual foi o ápice do sofrimento e o que de fato Jesus temeu, qual era o temor de Jesus na cruz, quando o Senhor foi crucificado. Antes da crucificação, ele teve um determinado temor a ponto de verter sangue ali, e suor. Mas hoje nós vamos ver qual foi o que Jesus de fato temia, com esse tema que nós vamos estar desenvolvendo hoje, mostrando o maior sofrimento de Jesus. Fique aí conosco, eu convido você aí agora, logo de manhã. Você não vai gastar um tempo, você vai ganhar tempo, e acredito que a sua visão, você vai mudar a sua opinião quanto ao sofrimento de Jesus. De fato ele sofreu, mas o que de fato ele temia no Getsêmani, nós vamos desenvolver hoje. Estava falando um pouco sobre isso aí. Quero cumprimentar aqui o meu amigo, de sempre, o nosso irmão Rafael, também apresentador do programa Vida para Todos. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Antônio. Bom dia, Daniel. Graças a Deus nós estamos aqui novamente, voltando a falar de um assunto bem interessante, um assunto que nós tivemos comunhão, e nós chegamos nesse item, um item realmente falando sobre a morte de Cristo. Todo mundo sabe como ele morreu, mas poucos sabem qual foi o seu maior sofrimento. Eles imaginam que seja a cruz, mas na verdade a Bíblia descreve um item além da cruz que muitas pessoas ainda leu, mas passou desapercebido, Daniel? Sim, e hoje nós vamos aqui, entre nós aqui, ter uma comunhão bem simples, bem clara, sem rodeios, Vamos direto ao ponto, e com certeza o Senhor irá nos abençoar nessa manhã, com certeza abençoar você também, que você vai ficar um pouco mais esclarecido com respeito a esse assunto da palavra, a morte de Cristo, que foi um dos itens que é praticamente um dos itens mais conhecidos em toda a terra. Nós estamos também com o Daniel, um leitor da Bíblia, também um jovem que pratica a palavra de Deus, e também podemos dizer que é um estudioso da Bíblia também, um pesquisador, dos livros cristãos, Graças a Deus, hoje convidamos para participar conosco desse programa Vida para Todos. É uma satisfação receber você aqui, Daniel, para participar conosco desse programa. A satisfação é minha, Antônio, e também muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo nessa manhã. E você, como o Antônio falou, não vai perder o seu tempo, você vai estar ganhando tempo, porque a morte de Jesus
é o fato que divide a história. Nenhum homem na história, com sua morte, conseguiu dividir o calendário. Mas Cristo, ele desde que, como diz o pesquisador, escritor, filósofo e também psicólogo, cientista, Dr. Augusto Cury, ele disse: depois que este homem esteve aqui, a nossa história nunca mais foi a mesma. Então, agora nós temos que saber, né, Antônio? Qual é o maior sofrimento de Jesus? Qual foi? Será que foi? Foi a cruz, os cravos, a lança? O que de fato foi? O que fez ele suar, né, Rafael? Gotas de sangue ali no Getsemane. Porque você sabe, eu não sei se os nossos telespectadores sabem, mas o suor misturado ao sangue é um fenômeno científico que ocorre apenas quando a pessoa está no auge do estresse e do pavor e do medo. Acaba ocorrendo, Daniel, os rompimentos dos vasos, né? Sanguíneos, perto dos capilares ali, perto das glândulas sudoríparas ali. Então se rompe os vasos sanguíneos e o suor se mistura ao sangue. E o que ele estava temendo de fato? Nós vamos desenvolver esse tema. Acho que nós vamos dar início a esse tema e assim também falando um pouco do temor no Getsemane, né, da oração que é bem conhecida, né, Rafael? A oração que ele orou para que, se fosse possível, passasse esse cálice. Que cálice que ele estava se referindo ali, que estava referindo ali, né? É verdade. Primeiro, nós precisamos, acho que, perceber no tema de hoje, Jesus, ele era só um homem, Daniel? Quem de fato era Jesus? O Senhor Jesus, né, nós podemos dizer, já chamamos ele de Senhor, né? Já o chamamos de Senhor porque ele não era apenas um galileu, não era apenas um homem. Ele era, Antônio, o Filho do homem e também era o Filho de Deus. Na verdade, era Deus antes de ser homem e era Deus enquanto homem. Então ele era um Deus homem. Você usou o termo aí, Rafael, acho que ele falou aí na questão de ser um Deus homem, né? Deus homem, não é Deus e homem. Sim, não. Não é Deus e homem. Ele... Como que é essa questão de ser Deus homem, não Deus e homem? Sim, porque em Cristo habitam duas naturezas em uma só pessoa. Todo tipo de ensinamento fora disso é heresia, porque Cristo ele não é uma pessoa e outra. Ele é uma pessoa com duas naturezas. Ele tem 100% da natureza divina e 100% da natureza humana. Então nele não se... E outra, as duas naturezas quando habitam nele, o termo, eu vou usar um termo teológico aqui, é o que os chamados pais da igreja definiram no passado. O que ocorre em Cristo é uma união hipostática. É uma união de duas subsistências em uma só pessoa. Subsiste nele, Rafael, a natureza divina e também a natureza humana, não se confundindo e nem se conflitando. Então não tem uma hora que ele é só homem e deixa de ser Deus. Não existe isso. Alguns até pensam, Rafael, que Jesus na cruz, né, dentro desse princípio de Cristo sendo Deus homem, né? Ou homem Deus, né? Porque é uma única pessoa, não sendo duas pessoas, mas uma pessoa com duas naturezas. E tem pessoas, Rafael, que perguntam: quem morreu na cruz? Foi Deus ou foi Jesus? Né? Como o Daniel falou, né? Se existe duas subsistências ali em cima de uma pessoa só, né? Qual é a dificuldade nossa hoje? Nós temos a vida divina, Sim. mas também nós temos a natureza humana. Sim. O Senhor ele conseguia separar as duas em situações diferentes, né? Sim. Ele conseguia Tendo as duas ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, quer dizer, ele conseguia controlar o seu psique e ao mesmo tempo expressar a sua vida. Muita coisa que o ser humano hoje ainda não aprendeu a viver, né? Porque tem a vida divina também. Não tem como falar que não tem. Tem a vida divina. Isso. Mas porque a vida humana na pessoa nossa consegue se expressar mais do que a vida divina. Você O fala Senhor que consegue. como Jesus também tinha vida humana. tinha, né? não tem, Tem né? a vida humana. Tem ele é Deus antes da encarnação. Sim. E Deus quanto à encarnação. Enquanto era homem, também continuou sendo Isso. Deus. Nunca foi Deus.
Até tem um trecho em Colossenses, ou melhor, em Filipenses, fala que ele se despiu, né? Sim. Que ele se humilhou, né? Se rebaixou, Sim. se tornando homem, né? Se esvaziou, Sim. mas não da divindade, Da divindade, né? porque o termo ali usado é esvaziou-se a si mesmo. Né? Ele se esvaziou, mas se esvaziou do quê? Da posição, né? Posição. Porque Não da divindade. Não da divindade. Ele se esvaziou da posição. É algo que foi dado início pelo próprio Filho de Deus. Porque na Trindade, não existe dentro da Trindade uma diferença de posições. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas, todos nossos telespectadores devem saber das três pessoas da Santíssima Trindade. E na Santíssima Trindade, Rafael, não existe o Pai sendo maior que o Filho e o Filho sendo maior que o Espírito Santo ou vice-versa. Todos os três são Deus. Todos os três têm a mesma autoridade. Agora a questão é, Jesus, o segundo da Trindade, ele criou em si algo que não existia no universo, que é a humildade. Porque desde quando foi que, já que Deus é eterno, olha, eu queria entrar numa só tocar nesse ponto aqui para a gente ver que maravilhoso que é isso. Já que Deus é eterno, o seu conhecimento também é eterno, também todo o seu ser e pensamento são eternos. Nunca existe um momento que Deus começa a pensar. E nem se conhecer. E nem se conhecer. Então, já que Jesus, para se esvaziar, ele tem que pensar nisso, quando foi que o segundo da Trindade começou a pensar em ser menor? Isso de fato é um fato eterno. É um fato eterno. Não é que quando o homem caiu na eternidade, porque nós pensamos assim às vezes. Antes de Adão pecar no Éden, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três tinham a mesma posição. Aí quando o homem caiu, o pai olhou para o filho e falou, olha... Quem vai lá resolver o problema? E agora, né? O que nós vamos fazer aqui? Aí o Espírito Santo falou, eu sou Espírito, né? Tal. Eu não tenho nem imagem, porque na Trindade o Espírito Santo não é visível. Então aí o filho pensou e falou, eu acho que fica para mim, né? Eu vou descer lá, porque agora que caiu, eu me rebaixo. Agora que o homem caiu, eu tomo a posição para ir. Eu me voluntario. Mas isso não acontece em Deus. Porque desde de eternidade a eternidade o pensamento dele é um, não muda. E dentro dessa linha, ele é alguém que se esvazia da sua posição, da glória, né? Da glória. Temporariamente ele vem, né? Ele passa pelo princípio da encarnação, né, Rafael? Isso, passa pelo princípio da Ele encarnação. vem... E vocês comentando essa questão aí da glória, né? Esvaziou-se da glória, tem um versículo lá em João, se não me engano é João, que fala que o Senhor, que eles crucificaram o Pai da glória, né? Teriam crucificado o Senhor da glória, né? Senhor da glória. Se eles tivessem conhecido a sabedoria... Quer dizer, está mostrando que ele estava lá, né? Uhum. Ele é o Senhor da glória. Ele se esvazia da glória e contudo é o Senhor dela. Agora, dentro do tema de hoje, nós estamos, para quem está nos assistindo agora, você ligou a TV agora e está nos acompanhando aqui, nós estamos falando do tema sobre o maior sofrimento de Jesus. E nós estamos dando um voo panorâmico aqui, mostrando quem de fato é Jesus. Né? E a questão dos sofrimentos dele, por que ele orou, passa de mim esse cálice, se for possível. Sim. Verteu sangue em lugar de suor, com suor. Sim. Então os temores de Cristo no Getsemane, e até mencionando que deveria ser crucificado, também não deixou de falar que ia ressuscitar ao terceiro dia, mostrando que ele não é só homem, né? Porque é alguém que tem poder sobre a morte. Então nós estamos falando esse início de quem ele era antes da encarnação. Então Jesus, de fato, ele é o próprio Deus. Então se ele é Deus, essa visão de que ele temeu a morte, sendo imortal, né? Ele é imortal, é o autor da vida. Então, de fato, ele não está temendo a crucificação, a morte em si. Não é a cruz. Não é a cruz e nem os cravos, nem não é isso isso que aí. ele passou antes dela, né? Não pode ser. Nem o sofrimento a questão da rejeição. Havia uma coisa a mais, né? Sobre tudo isso daí. Sim. Eu vejo, por exemplo, citando alguns trechos, né, das Escrituras, quando o Senhor nunca temeu ser perseguido e nem ser morto. Ele nunca teve medo disso. Certa vez, no começo do ministério dele, quando ele estava em Nazaré, em Lucas 4, né, a gente pode conferir ali, ele estava em Nazaré e ele começou a pregar. Quando ele chegou no trecho do profeta Isaías, ele falou, hoje se cumpriu
a escritura que ouviste, a Bíblia diz que as multidões que ali estavam naquela sinagoga o pegaram e saíram arrastando para jogarem ele do despenhadeiro sobre o qual a cidade estava edificada. Agora pensa você, Rafael, se uma multidão aqui em Penápolis te pega e te sai levando à força para te jogar, apedrejar, ou apedrejar, ou te jogar de um despenhadeiro, você não vai ter medo disso? Com certeza. Com certeza a gente vai fazer de tudo para escapar, né? Mas a Bíblia fala que Jesus ele estava calmo. Enquanto as multidões o levavam, ele estava calmo, ele não reagiu. Mas de repente, em Lucas capítulo 4, você pode, se você tem Bíblia na sua casa, conferir ali. A Bíblia fala que quando chegaram e iriam jogá-lo, ele parou. E ninguém tocou nele. E o trecho ainda diz que ele saiu entre o povo. Ele passou no meio do povo e ninguém colocou a mão, mas estava todo mundo querendo jogá-lo. Isso mostra que, de fato, Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele veio para uma hora, um tempo determinado. Sim. E a encarnação já visava a crucificação, a morte. Sim. Porque acho que é um fato na Bíblia a respeito de Jesus, né? O homem Deus, né? Não Deus e homem, sendo duas pessoas, né? Como nós falamos, alguns dos gnósticos mesmo creem que na cruz, né? Quando Jesus foi levado na cruz, que o homem, né? Deus saiu dele e ficou só o homem, né? Pregado ali, e Deus não estava na cruz. Se isso fosse verdade, a redenção também não teria tido um peso. O sangue não teria valor, né? E um homem também não pode satisfazer o coração de Deus, né? Não teria quitado. Só sendo homem não poderia estar à altura da exigência de Deus, né, Rafael? Nós citando, né, na comunhão que nós tivemos, né, nos dias anteriores, nós vimos que seria impossível, se Jesus fosse apenas uma pessoa, suportar tudo o que ele suportou, né? Nenhuma pessoa como uma pessoa normal, mesmo tendo uma resistência muito forte, se fosse treinado, ainda que fosse Alexandre o ainda Grande, que fosse uma pessoa muito, né, César, ele não conseguiria passar por tudo isso que nós, aquilo que nós comentamos, né, com respeito à pressão psicológica, né, a pressão psicológica, ele tendo ali os seus seguidores e ao mesmo tempo ele perdeu os seus seguidores na hora do sofrimento, rejeição do povo, e depois de ele ter feito tanta coisa, né? Sendo que João lá fala que se fosse escrito tudo aquilo que o Senhor tinha feito ali, creio eu que não caberia nos livros do mundo inteiro, né? Então não foi pouca coisa que o Senhor fez, e aí chegar no ponto da cruz ali e ele sofrer a rejeição, e as próprias pessoas que o crucificaram falaram: se és reis, por que não, né? Salvou tanta gente, por que não salva a ti mesmo? Sim. Né? Então, como se ele tivesse ali na cruz, é como se ele tivesse sendo subjugado pelos romanos e pelos judeus, né? Sim. Ou seja, aparentemente quando é exibido a crucificação de Cristo pelos filmes de Hollywood, os filmes, né? a TV, né? A imagem que já foi criada no nosso subconsciente, que nós já aprendemos, parece que Jesus ali foi derrotado, está esgotado ali, né? E parece que ele está com temor daquela situação, cheio de medo, opressão, e dá uma impressão que ele é vítima do sistema romano ali, que ele está sendo julgado e condenado, e de certo modo, porque não tenho como escapar. Agora eu fui preso aqui, não tem como escapar. E dá uma impressão relacionada ao cenário da crucificação, Daniel, que Cristo, quando você vê o cenário da crucificação unido à oração do Getsemane, dá a impressão que ele está com medo desse cenário, né? Opressor ali, do escárnio, da cruz, da morte, dos cravos. E não tem, de fato, não existe a ligação. Ele, se é um homem, como o Rafael está falando aqui, então, de fato, ele estaria temendo se é apenas homem. Mas nós não estamos falando de um homem comum, que é só homem. Um homem natural. Né? Ele é homem e Deus. É homem-Deus, né? Homem-Deus. Homem-Deus, tendo duas naturezas. Ao mesmo tempo, né? Eu, só completando o que o Rafael disse, você pode pegar um homem forte da história humana, como Alexandre o Grande, que foi o maior general
da história nas guerras, ele em 10 anos ele conquistou desde a Grécia até a Índia. Ele chegou até o território da Índia em 10 anos, então era um grande guerreiro. Jovem, né? E jovem ainda. Mas não aguentou, ele não suportou. No auge do domínio, no auge do domínio dele, ele foi quebrado, e ele não suportou quando um dos generais discordaram dele. Ele não tinha força psicológica para aceitar o não. Alexandre falhou, foi grande na força, mas foi pequeno no seu psique. Aí você fala, então vamos pegar um grande homem no ramo psicológico aqui, da sabedoria ou do intelecto. Eu posso citar 2 aqui. Eu posso citar Sócrates e eu posso citar Freud, né? O pai da psicanálise, ele foi um grande homem no ramo da psicologia. Ele descobriu a interpretação dos sonhos, o funcionamento do mecanismo psíquico, mas ele também não soube aceitar. Ele mesmo, ele que estudava, que conhecia algumas vielas da alma humana, não teve domínio e se fechou. Se fechou totalmente, Rafael. Se fechou, Antônio. Ele se fechou quando ele foi rejeitado alguns dos seus conceitos pelos seus amigos. Ele não soube tratá-los com amor e com altruísmo. Mas Cristo é totalmente diferente de Cristo, né? Sim. Porque alguém num cenário de morte, né? Onde a punição para aqueles que discordavam do Império Romano ou mesmo em alguma sedição, Cristo ali naquele cenário da crucificação, ele sofre esses princípios de rejeição. Sim. Ele é rejeitado ali, né? De fato já havia sido crucificado de forma violenta, né? Sim. Não é como aqueles filmes que a gente vê que põe um toquinho para apoiar o pé, né? Tem alguns retratos, né, que retratam até mesmo a escultura. Sim. Que tem um toco de apoio, né? Para vamos fazer isso aqui de forma menos dolorosa. Não, o Senhor foi tratado de forma rude, e naquele cenário de escárnio e zombaria, ele conseguiu ter domínio na sua a sua emoção. Ele conseguiu dominar a sua emoção. O campo da emoção foi dominado ali pela... Eu posso citar de novo aqui o pesquisador Augusto Cury. Eu até mesmo encorajo você a adquirir os livros dele. São 5 volumes, chamado Análise da Inteligência de Cristo. E no penúltimo livro ele gasta um tempo mostrando o livro O Mestre do Amor. Ele mostra como que esse homem que não era só homem, o que ele estava mais temendo no Getsemane. Até isso ele comenta. Porque na hora da cruz ele conseguiu ser livre em um campo que nós somos sempre prisioneiros, nas águas da emoção. O seu ego conseguiu administrar sua memória, seu pensamento e a sua emoção. Não ser ferido por eles, mas apenas embelezá-los e administrá-los de forma harmônica. Quando o nosso ego ele é ferido, ele tenta se defender. E então a emoção se levanta e o escraviza. É assim. Por isso que na hora que nós estamos sendo feridos, como pessoas, na hora que nós estamos sendo magoados, você vai concordar comigo, você que me assiste, qualquer pessoa na hora que ela é ferida, ela só consegue pensar nela. Ela fica egocêntrica. Né? O ego se torna machucado, doente, e a emoção, ela se levanta. É o chamado salve-se quem puder, né, Rafael? Agora cada um por si, Deus para todos, né? É assim que a gente lidar com as coisas, mas Cristo não. Então nós estamos provando aqui pelo fato histórico, pelo fato psíquico, pelo fato físico, que ele não era apenas um homem que estava na cruz, e ele tinha total domínio sobre o que estava acontecendo. Isso mostra que, de fato, Cristo, para dar um suporte para a emoção, para a mente, a vontade e emoção, ou seja, de um ser, Cristo é homem, de fato é homem em sua encarnação, mas é Deus também, quanto à sua divindade. Ele é o Deus homem, tendo 2 naturezas, humana e divina, sendo uma única pessoa. Então, na crucificação, quem de fato foi crucificado, alguns se perguntam, né? É Deus ou foi Jesus? Foi o homem ou foi Jesus? E alguns até confundem aquela frase, né, que quando diz Deus meu, por que me desamparaste? Como se Deus tivesse
o lado divino dele tivesse o abandonado e ficasse só o homem ali, né? Só o Jesus homem sem Deus. Sim. Como se pudesse separar essa natureza da humanidade, né? Então é algo que não tem, porque Jesus é uma pessoa. Sim. Então na crucificação, de fato, quem morreu ali foi Deus. Foi Deus. E Jesus também, ou seja, é a mesma pessoa. O importante é lembrar, né, para os ouvintes aí, que para quem ele falou aquilo. De fato ele falou. Ele comentou aquilo, ele falou: Deus meu, por que me abandonaste, né? Mas para quem ele estava se referindo? Ele estava se referindo ao Pai, né? Aí que está a questão, né? Esse é o Deus Filho ainda. Ele é o Deus Filho. Se não fosse o Deus Filho, ele não teria como ter feito, não teria como realizar o aspecto da redenção e atender às exigências de Deus, alguém que estava à altura de oferecer um sacrifício perfeito e santo. Tem um versículo só no Novo Testamento, eu só queria ler ele aqui só para a gente poder dar seguimento, né? E aí já entrar nessa questão do cálice, né? Que Jesus é o cálice que ele temeu. Qual é o maior sofrimento? Que de fato foi o maior sofrimento. Nós já chegamos a arranhar aqui, quando o Rafael citou o clamor, que foi a única hora também que Jesus bradou. Porque todo momento ele estava quieto como uma ovelha muda, mas nessa hora ele teve que bradar. Sempre que falava, não falava em sua defesa, Nunca né? se defendeu nem também. reclamando, né? Só nesse momento que ele não suportou e clamou. Isso mostra que na cruz ali ele tinha total domínio da situação ali, não estava ali Não estava como ali um prisioneiro, acabado ali. sem esperança. Aqui em Atos capítulo 20, mostra tudo isso que nós falamos aqui até agora. É um versículo que fecha tudo isso. Quando ele fala, o apóstolo Paulo chama alguns irmãos da igreja em Éfeso e está conversando com eles, e de repente ele fala assim, no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus tem sangue se ele é imortal? Como que é isso? Como que Deus tem sangue se ele é espírito e é imortal? Né? Mas então prova que o homem que morria também era Deus morrendo. Não era o Pai. Não era o Pai. Que a confusão ali acha que é o Pai que morreu, né? Alguns acham que o Pai se fez carne. E muitos misturam o Pai com o Filho, com o Espírito, acham que é uma pessoa que vem em modalismo, né? A doutrina da modalidade, né? O Pai vira o Filho, depois o Filho vira o Espírito, né? Não tem nem o Pai nem o Filho mais. Deixa de existir. Isso que o Daniel comentou, né? Tem outro versículo aqui também, Daniel. Tem um versículo muito importante aqui que eu sempre, desde o começo que eu comecei a desfrutar realmente da palavra, graças ao Senhor, o Senhor nos revelou esse versículo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, fala assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Importante aqui que fala que reconciliou consigo mesmo. Consigo mesmo. Agora você vai para ele. Consigo o mesmo. homem pecou contra Deus, né? Agora o Efésios capítulo 2, versículo 16 vai falar assim, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Ali no Colossenses falou reconciliar-se consigo mesmo. E aqui fala em Efésios capítulo 2, versículo 16, fala que reconciliou com Deus. Aqui mostra então que ele é homem e é Deus ao mesmo tempo, né? Quer dizer, por intermédio da cruz, destruindo por ela. Nesse cenário que nós comentávamos aqui sobre o maior sofrimento de Jesus, que ele de fato então mostrando que ele é Deus, que ele dá a vida dele, é ele que espontaneamente dá a vida. Você vê geralmente quando chega na paixão de Cristo, tem pessoas que falam, coitado, o que fizeram com Jesus, que dó, olha só, se eu tivesse bonito, lá, né? Todo enfeitado, como que fizeram isso com ele? Sim. E aí alguns ainda chegam a falar assim, se ele voltar aqui eles matam ele de novo. Né? Tem muitos que acham que Jesus é um homem indefeso, né? E chegam, bom, é homem, mas é homem Deus, né? E tem um versículo que mostra que Jesus então de fato não temia os cravos nem a cruz, mostrando que ele tem total domínio sobre a vida de si mesmo, não só sobre a vida dele, ele tem domínio sobre a vida dos outros, né?
E o versículo de João 10, 17 e 18, os ouvintes que estão em casa participando conosco, o versículo 17 e 18 de João mostra: por isso o Pai me ama, porque eu dou, aqui não está falando que ninguém tira, eu dou a minha vida para reassumir. Sim. Então ele mostra que a vida dele é entregue espontaneamente, que ele reassume mais tarde. Então ele não tem medo de entrar na morte. Não. Pelo contrário, né? Ele entra para destruir a morte. Sim. Né? Sim. Quando Jesus fala, por que ele entrou na morte? Ele entrou para destruir a morte. Destruir a morte. Então, né, eu falo aqui um termo, teve um dos nossos irmãos do passado, ele costumava dizer que no passado as pessoas iam muito à Casa Branca, para visitar a Casa Branca, né? Até hoje nos Estados Unidos fazem turismo e passam lá em Washington. Alguns visitam a Rosa, visitam ali a Casa Branca, visitam a Casa Rosa na Argentina, né? Jesus foi visitar a Casa Preta. Ele foi visitar a Casa das Trevas. E ele, quando ele entrou ali, ele venceu a morte. Eu posso dizer que na morte de Cristo ele matou a morte. É o dia da morte. O dia da morte na morte de Cristo. Porque quando ele entra, lembre-se que a morte entrou porque o pecado entrou. Então a morte ela só pode tocar naquilo que o pecado tocou. Agora, o que a morte pode fazer com um homem que nunca pecou? Não tem como nem... Quando esse homem que nunca pecou entra na morte, ele aniquila ela, porque ela não pode fazer nada com ele. Cria uma dúvida até na morte. Até a morte causa uma indigestão na morte. Ela fala que ele é como aquela referência de Jonas, né? Com o peixe, que né? Foi uma referência de Cristo na morte. Sim. Parece que o nosso tempo está esgotando, já Rafael. está acabando aqui já o tempo. Nós temos quanto de restante aí? Não, aqui provavelmente o primeiro bloco já encerra aqui. E nós vamos voltar continuando falando dessa questão. Agora nós vamos dar mais tempo. Eu acho que quem está assistindo esse programa, nós vamos convidar ele para a próxima semana. Essa semana vai ser exibido esse assunto. Nós vamos continuar. Semana que vem nós vamos voltar com o assunto desses detalhes finais. Mas nós podemos adiantar, seria um pecado nós não concluirmos que de fato o que Jesus estava temendo ali no Getsemane, orando, né, para que passasse o cálice, era a separação eterna que ele tinha com o Pai, aquela comunhão que Jesus tinha com o Pai, tem com o Pai. Sim. Ela precisou, na cruz, o Pai teve que perder a presença do Pai e quebrou aquela comunhão eterna que nunca havia sido violada. Então o temor de Jesus não era a cruz, nem os cravos, nem a coroa. E no próximo programa, né, Antônio, a gente comenta, mas por que isso era importante? Porque nós, como pecadores, nós pensamos assim, mas só perder a presença de Deus? Só isso? Às vezes eu viajo, fico um mês fora da presença do meu Pai, eu não né? Aí então precisa saber. Quando você imagina, é porque na divindade, o estilo de subsistência do Filho é a presença do Pai. Nós vamos ver em João depois, no próximo programa. Se alguém não ficou tão satisfeito, né? No próximo programa vamos voltar a falar a respeito disso aí. Mas se alguém não ficou satisfeito, a frase que indica que Jesus temia não era a cruz, os cravos, nem o escárnio, é aquela frase, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então ali mostra, foi a única vez que ele abriu a boca, ele deu um brado, não satisfeito, né? Ali, de certo modo, de maior agonia, né? De agonia, né? O ápice nessa hora ele não pôde suportar, ele teve que bradar. Esse foi o maior sofrimento de Jesus. Então, você que participou, convidamos você para o próximo programa. Sim. Deus abençoe vocês, né? Eu quero agradecer ao Rafael, ao Daniel aqui, por termos participado juntos aqui. E você já está convidado para o próximo programa, Vida para Todos, viu, Daniel? Se Deus quiser, estaremos aqui. Muito obrigado a todos os telespectadores e também a todos vocês aqui, Antônio e Rafael, né? Que Deus possa nos conceder mais esse outro programa, né? Amém. A fim de concluirmos esse tema tão maravilhoso. Amém. Graças a Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Até o próximo programa, Vida para Todos. Amém. Fiquem com Deus. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não
vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender.